Bom, boa noite a todos, boa noite para todos que entraram agora. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de Direitos Humanos aqui no curso de Relações Internacionais. E a primeira coisa que nós temos que fazer nas nossas aulas é a retomada de conteúdo. Então, nós tivemos uma abordagem inicial no nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula. Falamos algumas coisas sobre direitos humanos, falamos algumas coisas sobre a história dos direitos humanos. Nós conversamos um pouco sobre o conceito, algumas questões, principalmente envolvendo a grande influência das relações internacionais na construção dos direitos humanos. Vocês podem observar que, pelo que nós falamos na nossa aula, até no campo das relações internacionais, talvez um dos maiores marcos na internacionalização dos direitos humanos tenha sido a Segunda Guerra Mundial. Porque aí eu vou fazer a retomada de conteúdo a partir daqui e a gente acaba entrando hoje nos princípios dos direitos humanos. O que é um princípio? O que é uma regra? O que é uma norma? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas quais são os princípios basilares? Quais são as bases, né? A base dos direitos humanos? Esses princípios é a base de tudo. Se existem direitos humanos, se existe um direito à vida, se existe um direito à educação, se existe um direito à saúde, a um meio ambiente equilibrado, sadio, se existe um direito humano às liberdades, a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, enfim, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, se existem todos esses direitos humanos, é porque foi a partir da solidificação desses princípios basilares dos direitos humanos que foi possível construir todo um cenário no âmbito nacional por meio dos direitos fundamentais. E nós falamos na aula passada a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos humanos são aqueles direitos que estão previstos na legislação internacional de direitos humanos, está no cenário internacional, é uma questão de nomenclatura. E os direitos fundamentais são aqueles direitos humanos que estão previstos nas leis nacionais. E aí eu cito como exemplo a nossa Constituição Federal de 1988, que traz, principalmente em seu artigo 5º, a Constituição Federal é a lei maior do país. É ela que prevê as principais normas de natureza constitucional e todas as outras leis do Brasil, seja código, não sei se vocês já ouviram dizer Código Penal, Código Civil, enfim, todos os códigos, leis do Brasil, eles têm que estar em relação com essa Constituição Federal, porque senão são leis que são consideradas leis inconstitucionais. Mas, enfim, voltando aqui ao que a gente estava falando, é uma questão de nomenclatura. Aqueles direitos previstos nas leis nacionais são chamados direitos fundamentais. Aqueles direitos previstos nas leis internacionais são chamados direitos humanos. Os direitos humanos nascem no cenário internacional. É claro que existe um sistema de proteção interno. Nesse semestre, nós estudaremos mais o interno do que o próprio internacional, mas até conversando com a professora Mariana, é praticamente impossível desvencilhar completamente algo que seja internacional, porque os direitos humanos, eles estão previstos em normas internacionais. Eles nascem no cenário internacional. Os principais órgãos de direitos humanos, eles são organismos internacionais. Até falamos um pouco sobre a criação da ONU. E aqui voltando, porque hoje a gente recebe um banco de questões, eu estava até organizando aqui algumas questões avaliativas para frente, organizando por áreas, separando algo que seja bem da área de vocês. Eu me deparei com uma questão, não sei se alguém da sala aqui tem algum interesse em fazer alguma prova, algum concurso, alguma coisa lá no futuro, mas hoje eu me deparei com uma questão muito ligada ao campo das relações internacionais, tanto que a questão começa assim: no campo das relações internacionais, ela começa dessa forma.
E a questão era a seguinte: no campo das relações internacionais e na própria consolidação dos direitos humanos no cenário internacional, o principal marco histórico é dois pontos. E aí tinha várias alternativas: Primeira Guerra Mundial, a Revolução Francesa, enfim. Mas nós sabemos que o grande marco mesmo da internacionalização desses direitos humanos foi a Segunda Guerra Mundial. Por que que foi a Segunda Guerra Mundial? Porque foi no pós-Segunda Guerra Mundial em que, por meio da Carta das Nações Unidas, também chamada de Carta de São Francisco, porque foi feita em São Francisco, nos Estados Unidos, a famosa Carta de 1945, foi essa carta que criou a Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, a ONU, criada pela Carta das Nações Unidas, Carta de 1945, Carta de São Francisco, cada um dá um nome para essa carta, a Organização das Nações Unidas é o principal órgão do mundo, do planeta, do globo, em termos de defesa e promoção dos direitos humanos. Pelo menos em tese deveria ser. Pelo menos foi criada para isso, para promoção da defesa dos direitos humanos de uma forma universal e para se garantir a paz mundial. Esse é o objetivo que aparece na Carta das Nações Unidas. Mas nós estamos aqui num campo, numa área de numa graduação em relações internacionais, e aqui temos que despertar uma reflexão crítica até na própria criação da Organização das Nações Unidas, porque observem, a Organização das Nações Unidas foi um organismo que foi criado em 1945 com esses objetivos. Essa defesa dos direitos humanos no cenário universal, essa promoção da paz mundial. Mas vocês serão abordados, vocês vão lembrar de mim quando isso acontecer, porque nós que somos dessa área internacional, que gostamos de falar, de estudar, de pesquisar, né, de nos graduarmos e pós-graduarmos nessa área internacional, das relações internacionais, do direito internacional, enfim. As pessoas acabam cobrando isso, cobrando de nós opiniões. E nós temos, que vocês na graduação, com certeza, você faz relações internacionais, então o que você acha do papel disso e disso e disso? Enfim. E aqui a gente tem que fazer, sim, uma reflexão crítica sobre isso, porque percebemos que a Organização das Nações Unidas não tem cumprido aquele papel que ela foi criada em 1945. Basta observarmos diversas situações mundiais para a gente perceber, às vezes, a famosa pergunta: mas cadê a ONU? Gente, mas a ONU não tinha que? Gente, mas esse aqui não seria um papel da ONU? Será que a ONU não deveria estar agindo ou fazendo isso? Talvez uma das situações que nós vimos que chamou mais atenção do mundo em relação ao papel da Organização das Nações Unidas, não que seja a função dela eliminar o problema, mas existe a previsão para uma atuação mais intensa da Organização das Nações Unidas. Eu vou pegar uma situação muito atual, que é a que estamos vivendo, a maior crise sanitária que estamos vivendo, que é a pandemia da Covid-19. A Organização das Nações Unidas, ela tem previsão escrita de plano de resposta aos países em situação vulnerável em relação à pandemia. A Organização das Nações Unidas, ela tem fundo próprio, que se chama Fundo de Resposta aos Países em Situação Vulnerável em uma situação de pandemia. Ela tem isso. A Organização das Nações Unidas recebe verbas, recebe dinheiro. Quem manda dinheiro para a Organização das Nações Unidas? Os países. É feito um cálculo de acordo com a renda per capita de cada país. Só para vocês terem uma noção, o Brasil deveria, eu não sei se está em dia, mas o Brasil aí tem uma previsão orçamentária de 90 milhões de reais por ano a ser encaminhada para a Organização das Nações Unidas. Os Estados Unidos é um dos maiores financiadores da Organização das Nações Unidas, que aproxima algo em torno de entre 500 e 600 milhões de dólares
por ano que é repassado para a Organização das Nações Unidas. E isso a Organização das Nações Unidas recebe esses valores de todos aqueles 193 representantes que ocupam assento na Assembleia Geral da ONU, que é um dos órgãos da Organização das Nações Unidas. Então, existe sim meios, mecanismos, mas temos que fazer essa referência. Existe uma ONU que promoção da paz, uma ONU que tem que zelar pela defesa dos direitos humanos de uma forma universal, foi para isso que ela foi criada, mas estamos aqui no âmbito de uma graduação em relações internacionais e temos que observar esses fatos. Que, infelizmente, há falhas na defesa dos direitos humanos de uma forma universal. Há falhas, principalmente em relação àqueles países que estão em situação mais vulnerável, que necessitam de um auxílio de todos os aspectos da Organização das Nações Unidas. E eu vou citar, é claro que não só numa pandemia, estou citando a pandemia porque é um exemplo, a crises sanitárias estão previstas nessa situação. É só para exemplificar. Mas em relação à defesa de outros direitos humanos também. Então, não poderia deixar de fazer essa reflexão crítica com vocês em relação ao atual papel da Organização das Nações Unidas. Quando vocês forem ler alguns livros de relações internacionais, alguns livros até de direitos humanos que trate especificamente da ONU, vocês vão encontrar essas reflexões críticas em relação à atual postura da Organização das Nações Unidas perante um cenário mundial. Principalmente diante de tantas situações de intolerância, principalmente a intolerância religiosa, que tem causado algumas situações gravíssimas de terrorismo no mundo. Enfim, problemas graves, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio em muitos países, problemas gravíssimos envolvendo o meio ambiente. Parece-me que a ONU, e até vocês vão encontrar isso nos livros, mas parece-me que a ONU, ela assumiu mais uma função simbólica. Existe um poder simbólico muito forte na Organização das Nações Unidas, que parece dar uma impressão de ser suficiente a sua existência, de ser suficiente aquelas reuniões para decisões de algumas coisas. E sabemos que todo o poder da Organização das Nações Unidas encontra-se apenas em um órgão que se chama Conselho de Segurança, que nós estudaremos mais na frente a importância do Conselho de Segurança. Na aula passada, já encerrando essa retomada de conteúdo e já partindo para o nosso material, fizemos uma análise de uma situação em que um continente que estava sofrendo ataques terroristas estavam dependendo de um documento a ser... O Parlamento Europeu, vamos tentar lembrar daquele caso que nós analisamos. O Parlamento Europeu se reuniu e, por meio de uma resolução, encaminhou para a Organização das Nações Unidas, solicitando que ela autorizasse um tribunal internacional a intervir na questão do Estado Islâmico. E eu mencionei para vocês que isso deve ter uns 5 anos, 6, alguma coisa assim. Até hoje nada foi feito. Isso não sai de decisões dos 193 países. Quem decide se esse documento sai ou não da Organização das Nações Unidas é esse órgão pequeno, com 10 representantes que eu mencionei para vocês, que é o Conselho de Segurança, que vai dizer se esse documento pode sair ou não da Organização das Nações Unidas. Então, parece-me que a ONU acabou tendo um poder simbólico muito maior do que efetivamente concreto, no sentido de se garantir direitos humanos dentro dos países. Mas, enfim, são algumas reflexões críticas, a gente está aqui conversando dentro do campo das relações internacionais, de que a grande Segunda Guerra Mundial, com seus horrores e, enfim, o pós-Segunda Guerra Mundial foi fundamental para o fenômeno da internacionalização e da própria consolidação dessa disciplina que nós estamos estudando hoje, que é direitos humanos. E aí nós fomos estudar alguma dúvida aqui, gente? Ficou alguma dúvida em relação à aula passada? Alguma dúvida até agora, pelo que eu estou dizendo? Não? Não, professora. Podemos continuar? Sim. Perfeito.
E aí nós fomos para o nosso material e nós começamos a estudar a questão conceitual dos direitos humanos. E aí eu mencionei para vocês que os direitos humanos apresentam uma polissemia conceitual muito grande. O que seria essa polissemia conceitual? É algo que tem vários conceitos. Eu posso encontrar inúmeros conceitos sobre a mesma coisa. Direitos humanos é um conjunto de normas, e aí eu até me referi normas e não regras, não falei leis, eu falei normas, é um conjunto de normas que visam garantir e proteger a dignidade da pessoa humana. O ponto aqui de discussão não é o conceito de direitos humanos. O ponto de discussão é o que é dignidade da pessoa humana. E foi onde nós até conversamos um pouco aqui na aula, porque dignidade da pessoa humana, para mim, é uma coisa, dignidade da pessoa humana é algo que tem uma carga subjetiva muito forte conceitual. É muito subjetivo definir dignidade da pessoa humana. O que é dignidade da pessoa humana para mim? O que é dignidade da pessoa humana para o Mateus, para o Pedro? Cada um vai ter uma noção de dignidade da pessoa humana. É nesse ponto da dignidade da pessoa humana em que há algumas tensões sobre algumas interpretações do que seja garantir essa dignidade da pessoa humana entre os continentes, entre os estados, entre os locais. E até falando de uma forma interna, dentro do nosso próprio quintal. Porque aqui no Brasil, como eu mencionei, acho que mencionei na aula passada, nós temos algumas tribos indígenas que enterram crianças indígenas vivas porque nasceram com alguma deficiência. E eles estão pensando ali em algum momento na dignidade daquela. Para eles é uma forma de dignidade aquela pessoa não viver, aquela criança não viver. Então vejam como que a visão da dignidade da pessoa humana ela pode se modificar de acordo com o local, de acordo com a cultura. Isso é uma questão que a gente vai discutir sim, porque a questão cultural ela influencia muito na própria criação e o desenvolvimento e a promoção dos direitos humanos. Mas, enfim, direitos humanos é um conjunto de normas e essas normas, elas representam tanto leis são leis mesmo, são artigos, é aquilo que está escrito, artigo 5º, todos são iguais, artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção, enfim. Aquilo que está escrito mesmo, com as leis escritas. Normas é gênero. Lei é uma espécie de norma. Princípios são abstrações. Princípios são premissas éticas que basilares aos direitos. Eles podem estar expressos em uma lei, mas eles podem estar implícitos. Um princípio que está expresso, o princípio de um devido processo legal. Vamos pegar um princípio que a gente usa muito. O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio. Ele está escrito na Constituição Federal, lá no artigo 1º. Ou o princípio da ampla defesa. Eu não posso ser acusada, eu posso ser acusada, mas eu tenho o meu direito de defesa. Também é um princípio. Então, existem princípios que são as bases do direito. Isso também normatiza, isso é norma. E dentro dos direitos humanos, nós temos também princípios. Temos leis que garantem os direitos humanos, temos declarações que elencam, que trazem aí um rol de direitos humanos, depois façam a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se vocês jogarem no Google aí, colocarem Declaração Universal dos Direitos Humanos, vocês vão encontrar vários direitos humanos que estão escritos no principal documento mundial em relação aos direitos humanos. Isso é lei, isso é uma declaração, normatiza também. Então, nós temos um conjunto de normas. Normas são decisões. Decisões é uma espécie de norma. Princípio é uma espécie de norma. Lei é uma espécie de norma. Isso tudo, de alguma forma, normatiza. Existe, por exemplo, dentro dos direitos humanos, no estudo dos direitos humanos, um princípio.
Um princípio que se chama princípio da não devolução. E se eu não me engano, comentei com vocês sobre esse princípio na nossa primeira aula. Princípio da não devolução. Também chamado de princípio do non-refoulement. Significa não devolva. O que é esse não devolva? É um princípio. Isso não está escrito em nenhuma lei. É um princípio. E normatiza. Ele tem força de lei. Ele obriga. É nesse ponto que eu estou querendo chegar com vocês. Essas normas, elas obrigam. E por esse princípio, chamado princípio do non-refoulement, ou da não devolução, significa país não devolva essa pessoa, esse estrangeiro, para o seu país de origem, se houver risco de morte para essa pessoa, ou para essas pessoas. Tanto que, na década de 90, no caso chamado Irsi Jamar contra a Itália, um grupo de pessoas processou a Itália, porque essas pessoas deixaram países que estavam em guerra, em barcos no Mediterrâneo, e a Itália abordou esses estrangeiros no meio do caminho. Eles iam para a ilha de Lampedusa, e a Itália devolveu essas pessoas. Eram, se eu não me engano, 19 ou 20 pessoas num pequeno barco, apesar de vermos situações piores, né, com muitas pessoas. Mas esse caso, por que eu estou me referindo a esse caso? Porque ficou um caso muito marcante, porque se tornou uma ação. Processaram a Itália por causa disso. A Itália foi processada por essas pessoas por serem devolvidas, porque ela violou o princípio da não devolução. Porque a Itália devolveu essas pessoas para locais que traziam uma situação de risco, de morte, ou de alguma ofensa à integridade dessas pessoas. Essas pessoas deixaram o local porque eram pessoas que estavam sendo perseguidas. E a Itália foi lá e devolveu. A Itália foi condenada num tribunal internacional a indenizar essas vítimas, a receber essas vítimas e dar ali começar uma ambientação e começar a fazer um processo de acolhimento desses refugiados. E eles conseguiram ganhar essa ação no Tribunal Europeu, especificamente de direitos humanos, porque processaram a Itália por terem feito isso. Enfim, foi um caso de sucesso em termos de ação. Infelizmente, é um problema grave que o mundo enfrenta. Mas é só para exemplificar para vocês, trazer um caso prático para vocês, de que toda a ação, até se chegar nessa decisão final de condenar a Itália, não foi embasada em nenhum artigo de uma lei, ou de uma convenção, ou de uma lei internacional de direitos humanos. Tudo isso foi baseado num princípio que se chama princípio da não devolução, princípio do non-refoulement. Isso é no campo dos direitos humanos. No campo das relações internacionais, é uma situação extremamente complexa. Observem bem, vocês sempre vão se deparar na área de vocês com esse ponto. Como que fica a relação dos países com esses tribunais internacionais? Porque isso atinge diretamente a área de vocês. Vejam bem, existe uma violação de direitos humanos dentro do nosso país, dentro do Brasil. Dentro do Brasil, ninguém consegue resolver o problema de uma pessoa. Suponhamos que a Isabela, aqui na sala, ela esteja sofrendo algum tipo de violação de direitos humanos, algum tipo de violência, algum tipo de violação de algum direito. Ou direito à liberdade, ou a própria violência, a sua liberdade de expressão, enfim, alguma coisa nesse sentido. E a Isabela está buscando auxílio, ela vai nas delegacias e a coisa parece que não resolve, ela vai nos promotores de justiça, nas promotoras, as coisas parecem que não resolvem dentro do Ministério Público, ela até consegue algum advogado para tomar alguma providência, mas parece que a coisa não se resolve, porque parece que demora tanto a resolver, ou uma ação demora tanto, e a Isabela está ali com aquele problema de violação de direitos humanos, até correndo risco de morte.
já há uns 2, 3, 4 anos, e internamente ela não consegue resolver o problema. E ela já viu que o direito à integridade física, à sua saúde, alguma coisa nesse sentido, está sendo violado. E o único recurso que ela tem é buscar, de alguma forma, levar o problema dela para um tribunal de direitos humanos. Ela se vê nessa situação, assim como aconteceu com a Maria da Penha. Maria da Penha precisou levar tiro, levar bala alojada na coluna e ficar tetraplégica numa cadeira de roda para que alguém fizesse alguma coisa e levasse, porque não foi resolvido no Brasil, como eu acho que eu até mencionei com vocês, mas ela precisou que alguém olhasse e levasse o caso dela para um tribunal de direitos humanos, foi quando foi resolvido. Mas acontece que a Isabela tem essa situação, ela tem que levar o caso dela para um cenário, sair, não resolveu aqui, ela sai daqui e vai para um tribunal de direitos humanos, e nesse tribunal de direitos humanos, especificamente, a Isabela consegue resolver o problema dela, consegue que algo se movimente aqui dentro do Brasil para que esse problema que ela está passando seja sanado, seja resolvido, que cesse, que pare essa violação de direitos humanos que ela está passando, que ela está sofrendo. O direito vai dar uma solução para isso. O direito tem normas suficientes para que isso aconteça. Os tribunais existem, os advogados existem, os advogados montam ações, essas ações internacionais, então o direito traz as saídas. Mas no campo das relações internacionais existe uma tensão muito grande. Porque estamos falando de dois cenários. Estamos falando da inefetividade de um cenário interno, de um país, no cenário nacional, e estamos falando de uma decisão internacional que cai aqui dentro. Olha, nós vamos condenar você, porque quem é condenado é o país, é o Estado. E aí a gente pensa, mas como que fica agora essa relação do Brasil, por exemplo, com aquele sistema internacional, depois de sofrer tantas condenações lá, né? É réu. O Brasil é réu. O Brasil no banco dos réus. Até para quem é pesquisador e pensa em fazer algum tipo de artigo ou algum trabalho, eu nunca vi, acho absolutamente inovador, o Brasil no banco dos réus dos tribunais de direitos humanos. E tratar dos principais casos em que o Brasil foi réu nesses tribunais de direitos humanos. Acho que seria uma pesquisa muito boa. Mas voltando aqui, como é que fica essa questão, essas relações internacionais? Não ficam estremecidas? Esse excesso de condenações que o país sofre? Como é que fica a relação do Brasil com a Organização dos Estados Americanos? A relação daquele país com aquele sistema? Será que ele fica numa lista de inadimplentes? Ele não cumpre aquela decisão, né, de violação dos direitos humanos? Enfim, isso é para o campo das relações internacionais. Verificar a melhor forma de se estabelecer um bom diálogo entre os países e esses sistemas onde esses países podem ser processados. Isso é o campo das relações internacionais que vai abranger, que vai abordar, que vai tratar. Porque isso vai afetar diretamente na efetividade daquela decisão. Se você mantém uma boa relação de um país com o sistema internacional, a chance dessa decisão ter mais efetividade ela é maior. Isso acontece no sistema europeu de direitos humanos. O índice de descumprimento lá, tanto que lá nem tem um sistema de supervisão para saber se o país está cumprindo ou não. Não precisa. Os países, geralmente, eles cumprem essas decisões. Por quê? Porque os especialistas em relações internacionais estabeleceram formas de criar pontes de diálogo entre os representantes dos países com esses sistemas internacionais. É muito interessante. Mais para frente a gente vai começar a estudar isso aí. Vocês vão perceber como, e eu vou apresentar para vocês, como que os sistemas nacionais e internacionais estabeleceram boas pontes de relações internacionais
para que o próprio cumprimento, para aquele país que foi condenado, receba aquela decisão e fale, ok, sistema, eu vou cumprir, pode ficar tranquilo, eu vou cumprir, sem nenhuma tensão. Porque aqui no Brasil, por exemplo, e precisa melhorar muito a relação Brasil-cenário internacional, mas isso é histórico, não é de agora, não. Isso é algo que vem de de décadas para cá. O Brasil, não só o Brasil, o sistema inteiro americano, de uma forma geral, precisa melhorar muito o seu diálogo com esses sistemas internacionais. Porque já chegamos num momento, trazendo aqui para vocês, numa situação em que o Brasil foi condenado a parar algumas obras de uma usina, de uma hidrelétrica, porque ela estava sendo construída em cima de propriedade de terra indígena. E as comunidades indígenas não haviam manifestado nada naquele processo. Simplesmente foram lá em terra indígena e levantaram o negócio sem um empreendimento trilionário, nem sei dizer como. Sem ouvir ninguém, simplesmente começaram o negócio lá. E essa comunidade indígena processou o Brasil no sistema internacional, nos tribunais de direitos humanos. Logicamente, o Brasil foi condenado a suspender as obras até fazer a regularização em relação às comunidades indígenas que estavam sendo afetadas. E uma pessoa, um porta-voz, alguém de dentro do Ministério das Relações Internacionais, num momento de entrevista, né, o Brasil tinha sido processado nesse negócio no Tribunal de Direitos Humanos, enfim, ele soltou a seguinte frase: nós não vamos cumprir nada, nós já engavetamos essa decisão, e se continuarem insistindo, nós vamos tirar o Brasil desse sistema internacional. No mesmo dia, a moeda já oscilou, enfim, ligações já aconteceram para saber se o Brasil ia sair, se deslocar de algum sistema internacional. Vocês sabem, talvez até mais que eu, que são da área de relações internacionais, os impactos de algumas falas, de algumas posturas, de algumas questões dentro do cenário internacional, na própria economia, tanto internacional como interno. Essa simples fala, se aquele sistema internacional, se aquele tribunal de direitos humanos ficar insistindo, eu vou tirar o Brasil desse sistema internacional. A gente pensa numa frase curta, mas que tem um impacto muito grande, porque como a gente já conversou, a saída de países, de blocos, de sistemas internacionais causa uma instabilidade inicialmente, uma instabilidade institucional, uma instabilidade econômica, uma instabilidade, uma relação de diplomacia internacional, relações que são rompidas, podem até ser rompidas. E até mencionei o que aconteceu com a Venezuela, quando iniciou seu processo de saída do Tribunal de Direitos Humanos Interamericano, e perdeu relação com mais de 20 países em uma semana. Alunos da Venezuela que estavam, alguns alunos da Venezuela que estavam em algumas universidades da Europa, por bolsa, perderam e tiveram que retornar ao país, porque alguns países não querem manter relações com um país que não faz parte de sistema de direitos humanos. Se aquele país ele não cumpre nem os direitos humanos, eu não quero ter nenhuma relação com aquele país. E alguns países da Europa fizeram isso com a Venezuela. Se você não consegue manter uma relação internacional com um tribunal de direitos humanos, eu não quero ter nenhuma relação com você, porque o mínimo é garantir a dignidade da sua população, do seu povo. Se você não olha para esse lado, então eu também não quero ter relações com você. E acabou que as próprias pessoas, alguns estudantes, muita gente, na época acabou sofrendo muito com essa questão da saída abrupta da Venezuela do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. Se eu não me engano, quem não faz parte é os Estados Unidos, não faz parte, mas por uma questão histórica deles de não gostarem de fazer parte de sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. Não por críticas, mas é porque, na opinião deles, e aí vocês mesmos formulem suas opiniões. Na opinião dos norte-americanos,
isso não é desde o governo, é histórico também, os Estados Unidos não têm essa tradição de fazer parte de sistemas internacionais, principalmente de direitos humanos, é que eles entendem que eles próprios conseguem resolver internamente. Eles não querem esse embate com o cenário de direitos humanos internacional. Eles entendem que eles próprios eles conseguem resolver esses problemas. Mas voltando aqui para o nosso material, existem alguns princípios que são basilares em relação aos direitos humanos. O primeiro grande princípio é o princípio da inviolabilidade dos direitos humanos. Vou pegar aqui. A inviolabilidade da pessoa humana. O ser humano, ele é inviolável. Para quem está fazendo as anotações, para quem está aí seguindo as aulas, fazendo anotações, princípios basilares dos direitos humanos. São 3 princípios que são a base, eles representam triangularmente a base da construção dos direitos humanos que está aí no nosso material. Que é o princípio, primeiro, o da inviolabilidade dos direitos da pessoa. As pessoas são invioláveis. As pessoas são invioláveis em seus direitos. O direito à vida é inviolável. O direito à saúde ele é inviolável. O direito à segurança ele é inviolável. O direito à educação ele é inviolável. Essa inviolabilidade da pessoa em relação aos seus direitos humanos, eles são invioláveis. A partir do momento em que eles são violados, é que medidas judiciais nacionais e internacionais podem ser adotadas para que deixem de ser violados e tornem a ser invioláveis. Então, é o primeiro princípio base da construção dos direitos humanos, a inviolabilidade da pessoa. O segundo princípio que forma essa base da construção dos direitos humanos é o princípio da autonomia das pessoas. Está aí no nosso material. Para quem está meio perdido no material, a gente está finalizando o material da aula 1. Então, se vocês quiserem abrir o material da aula 1, até para quem entrou agora, todo o material, graças a Deus, ele já está no AVA, e a gente vai por semana, tá? As apostilas, elas sempre estarão num campo que se chama referências. É só vocês irem lá na primeira semana, no referências, e tem lá esse material da aula 1, e só quando terminarmos esse material da aula 1, que já está quase no final, nós vamos partir para a aula 2, o material da aula 2, que são as gerações dos direitos humanos. Algo bem mais simples do que estamos falando agora. Esse início, essa teoria aqui dos direitos humanos, ela é um pouquinho mais demorada, um pouquinho mais longa, tá? Professora, você poderia repetir o segundo princípio? Isso, vamos recomeçar dele agora, tá, Ana Clara? Esse segundo princípio é o princípio da autonomia das pessoas. O primeiro princípio é o princípio da inviolabilidade das pessoas. O segundo princípio é o princípio da autonomia das pessoas. As pessoas têm autonomia. E essa autonomia, ela está intimamente, completamente ligada às liberdades. As liberdades de expressão, as liberdades de informação, as liberdades de imprensa, enfim, as liberdades de locomoção, a liberdade de ir e vir, de se locomover. A pessoa ela tem autonomia. É claro que essa autonomia ela vai sofrer algumas limitações, assim como todos os direitos sofrem limitações. É onde nós temos o embate. Até que ponto? E a gente está vivenciando isso no próprio Supremo Tribunal Federal, que é aquela mais alta corte do país, que a gente comentou na aula passada, dentro da estrutura do Poder Judiciário, porque temos aqui 3 poderes dentro da estrutura, né, da República Federativa do Brasil,
nós temos três poderes. Nós temos o poder legislativo, nós temos o poder executivo e temos o poder judiciário. Poder legislativo, que é a função de legislar, por isso que nós temos Congresso Nacional, nós temos assembleias legislativas estaduais, temos lá a Câmara, o Senado, no âmbito dos municípios, as câmaras de vereadores. O poder executivo são representados pelos prefeitos, os governadores, o presidente da República. E o poder judiciário, o mais alto, representado pelos juízes. Juízes de primeiro grau, dos fóruns das cidades, juízes de segundo grau, juízes superiores, que estão nos tribunais de justiça nas capitais, tribunais superiores, o STJ, e o mais alto deles, que é o STF, o Supremo Tribunal Federal. Como eu disse na aula passada, das Supremas Cortes do mundo, talvez mais falado, pela publicidade de tudo que acontece no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele é composto por 11 ministros. 11 ministros compõem o Supremo Tribunal Federal. E talvez, falando aqui da autonomia, dessas liberdades, a gente tem que compreender, as pessoas têm sim autonomia. Essas liberdades, essa autonomia, elas não podem ser violadas até em decorrência do primeiro princípio. Mas a gente tem que compreender que há um certo limite que deve ser obedecido. Eu tenho que pensar, por exemplo, até que ponto vai o meu direito de liberdade de expressão. Eu posso me expressar de uma forma em que talvez pode esbarrar, por exemplo, no direito à honra do Mateus. Eu posso simplesmente chegar e começar a falar algumas coisas aqui, o Mateus pode se sentir ofendido, por exemplo, e ao mesmo tempo que eu tenho o direito de liberdade de expressão, o Mateus também tem o direito de preservação da sua honra e da sua imagem. Então, às vezes, esses direitos eles podem chocar, às vezes as pessoas não conhecem bem esses limites. Vamos trazer aqui talvez para uma discussão bem atual, que está acontecendo há algum tempo, mas é bem atual, para a gente poder compreender essa questão da liberdade, a discussão da liberdade de expressão, por exemplo, naquele famoso lá, aquela polêmica daquele inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, porque aí vem isso vai dividir a sala, a questão aqui não é falar quem está certo, quem está errado, mas é compreender como quando que o direito entra, quando isso se choca, quando os direitos começam a se chocar. Porque alguma pessoa entende que ela tem a liberdade de expressão, aí a pessoa de lá já entende que isso aqui já não é mais liberdade de expressão, já é abuso do direito. E que há uma ofensa muito grave em relação ao exercício desse direito. Aí acabou entrando em toda essa discussão que a gente viu. Isso aqui está violando o Supremo Tribunal Federal, não está violando a nossa liberdade de expressão, e cada um defendendo seu ponto de vista. Vira um caos quando esses direitos eles entram em colapso. Mas temos que compreender que existe a autonomia das pessoas. As pessoas têm autonomia. O que deve ser observado são os limites. E esses limites, às vezes, eles são observados na prática. Por isso que existem as ações. Alguém que se extrapola numa liberdade de expressão e ofende outra pessoa, causa algum tipo de ofensa, acaba virando uma ação. Alguém vai lá, pega uma ação, faz uma ação de indenização, pede indenização por danos morais, porque foi ofendido, seja verbalmente, presencialmente, seja por meio de aplicativos, porque hoje a maioria das ofensas elas estão acontecendo aqui. E o direito tem solução para essas situações em que pessoas são ofendidas em grupos de aplicativos como o WhatsApp, em redes sociais, em direct, local privado ali de conversas, por meio de e-mails, áudios, filmagens, vídeos, enfim. Hoje o campo dessas redes sociais ele é muito explorado, tanto por bom quanto por ruim. E aí é para isso que entra o direito. A partir do momento em que se extrapola, enfim, a violação dessas autonomias ou abuso dessas autonomias, o direito acaba entrando, porque as pessoas querem uma reparação. Mas isso pode ser configurado um crime? Pode ser configurado um crime de injúria, um crime de difamação.
um crime de calúnia, por exemplo, isso não é nem em relação aos cenários internacionais, não, isso é feito aqui mesmo, internamente, dentro de um local que se chama vara criminal. Dentro dos fóruns, tem as varas criminais, tem os juizados criminais para casos mais simples, e que pode se fazer tanto na área do crime, né, pedir a responsabilização daquela pessoa que extrapolou, e é o juiz que vai decidir isso. Também no aspecto civil, eu quero uma reparação de danos morais, eu sofri danos morais, sofri muito com o que aconteceu, enfim, e quero receber danos morais pela ofensa que me foi feita. E nós temos o terceiro grande princípio, que é o centro de irradiação dos direitos humanos, de construção dos direitos humanos, está presente e se convergem todos os conceitos aí em relação aos direitos humanos, está aí no material de vocês, que é a dignidade da pessoa humana. Esse é um princípio, talvez um dos mais falados, que está presente em tudo. Hoje, tudo que vocês forem ler sobre direitos humanos, vocês vão encontrar algo que se reporte à dignidade da pessoa humana. Aí sim, é onde eu falo para vocês que é o campo de interpretação mais complexo que se pode ter em relação aos direitos humanos, é o que é essa dignidade da pessoa humana. Então, esses são os três grandes princípios basilares dos direitos humanos, os três grandes princípios que vão nortear a construção desses direitos humanos. A inviolabilidade da pessoa, a autonomia da pessoa e a dignidade da pessoa humana. Os três grandes princípios basilares dos direitos humanos. Agora vamos passar para o estudo. Nós estudamos os princípios. Agora vamos passar para o estudo das características dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles têm princípios basilares, que são esses três, mas os direitos humanos também têm as suas características. Aí vamos tentar compartilhar aqui uma tela. É o item 5 da nossa primeira apostila, tá? A gente vai falar um pouquinho dessas características aqui dos direitos humanos. A primeira característica é a historicidade dos direitos humanos. Gente, como eu comentei com vocês, os direitos humanos são frutos de conquistas históricas. Nós falamos disso na aula passada. Eu mencionei para vocês, talvez ficaríamos aqui um semestre se fôssemos falar de toda a história dos direitos humanos, mas eu recomendei, eu não sei se eu recomendei, senão eu vou recomendar aqui para vocês, um vídeo no YouTube. Peço que vocês assistam, é um vídeo que dura 9 minutos. Eu não sei, eu queria até passar ele aqui para vocês, mas eu não sei se o Zoom, ele permite que eu compartilhe vídeos no YouTube. Eu vou até ver depois se seria possível tentar ver. Eu acho que é, professora. Será que é? Eu acho, porque o Renzo, na nossa aula passada, ele mostrava uns vídeos no YouTube. Diretamente no YouTube? Sim. Vamos tentar ver aqui. Vocês conseguem ver isso que eu estou fazendo? Não. Vocês conseguem ver minha tela? Isso que eu estou compartilhando, essa tela que eu estou compartilhando? Sim. Sim, só as características e tal. Não, é uma tela do YouTube. Aí tem que escolher para trocar de tela. Tá, peraí. Tem que parar de compartilhar e apertar em compartilhar a sua tela toda, porque às vezes você clica só na aba aí da apostila, né? Uhum. Só um minutinho, tá, gente? Eu vou ver se eu consigo.
Vocês conseguem ver essa tela? Sim, deu certo. Agora vamos ver se o som sai. O som sai? Não tá saindo no som, mas eu acho que é na configuração, professora, que você coloca para sair som da sua tela. Saiu agora? Saiu. Sim. Vamos voltar ao vídeo. Vamos assistir esse vídeo aqui. Vocês conseguem ver, né? Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. That's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. this is a very large debate. To mindset. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è complicatissima. Because we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in a Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights to people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded. But the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough.
His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. All told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together and formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights? Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers, free-thinking individuals who refuse to be silent, who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere.
E aí, pessoal, viram o vídeo? Conseguiram agora compreender? Às vezes a gente precisa. É o vídeo que eu estou querendo. Eu já acho que eu cheguei a comentar com vocês desse vídeo na aula passada e falei que ia deixar para vocês verem, mas agora que eu fiquei sabendo que é possível compartilhar esse vídeo aqui. É um vídeo que eu gosto muito. Eu acho que eu já assisti esse vídeo. Eu nem sei quantas vezes eu já assisti esse vídeo, em razão das aulas, de palestras, de algum evento de direitos humanos, que eu gosto muito de passar esse vídeo. Acho que é um vídeo bem completo, que traz de uma forma didática a historicidade, que é essa primeira característica aqui, mas acho que ele traz uma humanidade que está faltando um pouco na nossa sociedade. A nossa sociedade falta talvez um dos maiores problemas da nossa sociedade atualmente, e talvez até um pouco historicamente, seja problemas de humanidade. E eu acho que é um vídeo que impacta de alguma forma e resgata, às vezes, aquela humanidade que a gente precisa ter todo santo dia, quando a gente acorda, e pensar no próximo, e pensar no ser humano, no que realmente são esses direitos humanos, porque por todo momento do vídeo se pergunta o que são esses direitos humanos? O que são esses direitos humanos? Tem 30 direitos na Declaração Universal. Mas aí, o que acontece? Os problemas estão acontecendo. O que são esses direitos humanos? E, na verdade, os principais atores na defesa e promoção desses direitos humanos não são super-heróis, ou talvez não sejam grandes estruturas que podem fazer, porque nem grandes estruturas estão fazendo tanta coisa assim, somos nós. Talvez em pequenos atos, em pequenos gestos aí, somos nós, todos nós, dentro do nosso ambiente, dentro da nossa zona de atuação, de conforto em algum momento. Somos nós, responsáveis por mais humanidade. E é um apelo que eu faço como professora de direitos humanos em todas as turmas que eu ministro essa disciplina. E fico feliz de conseguir compartilhar com vocês esse vídeo. Espero que vocês repliquem esse vídeo para as pessoas que vocês conhecem e em outros momentos que vocês puderem compartilhar, tá? Eu vou retornar aqui para a nossa tela para a gente poder, acho que a historicidade ficou bem clara, eu só gostaria de lembrá-los que, mesmo diante de um cenário histórico muito grande de direitos humanos, nós temos 3 grandes marcos, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, acho que eu falei isso na aula passada, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, graças a Deus, Thomas Jefferson lia Rousseau, e era sensibilizado com a questão da proteção das mulheres, lia os romances epistolares de Rousseau e, enfim, alguma coisa ali a gente viu. Não no sentido de garantir direitos, porque direito de mulheres é outra construção histórica que vai ser outra aula. Mas alguma coisa ali tinha. Então, temos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776. Depois tivemos a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. E, por fim, no pós-Segunda Guerra Mundial, tivemos o principal documento mundial em termos de direitos humanos, que traz os 30 direitos humanos. Esses direitos, direito à vida, igualdade, todas liberdades, eles estão lá na Declaração Universal, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A segunda grande característica dos direitos humanos é a sua universalidade. A palavra universal, ela aparece em vários momentos quando a gente estuda direitos humanos. A palavra, por exemplo, a declaração se chama Declaração Universal dos Direitos Humanos. A universalidade realmente é uma característica. Esses direitos devem... O que é algo universal? Algo universal é um direito, são direitos que devem ser aplicados a todos. Todos têm direito àqueles direitos humanos. Isso é a universalidade dos direitos humanos. A grande questão aqui é que essa universalidade, nesse pós-declaração universal, se tornou um pouco insuficiente como fonte dos direitos humanos. Por quê?
em razão de algo, nós teremos uma aula específica para falar disso, mas em razão de algo que já devo ter comentado com vocês, que é a questão cultural. Então, aqui na universalidade, existe algo que se chama relativismo cultural, que é também considerado fonte dos direitos humanos. Então, a universalidade dos direitos humanos, ela não é uma característica absoluta. Eu não posso afirmar que os direitos humanos são direitos absolutamente universais, porque eu tenho exceções. Quando eu vejo, por exemplo, ou quando a gente vê e presencia uma pessoa ser apedrejada em praça pública, aconteceu com aquele rapaz que ele estava ouvindo, ele foi pego ouvindo uma música pop, de uma cantora pop, eu não sei bem quem era a cantora, não sei se era Katy Perry, não sei se era Demi Lovato, não sei quem era uma delas, dessas cantoras pop dos Estados Unidos. E ele foi pego com um fone de ouvido, na época, não sei se era iPod ou se era o seu próprio celular mesmo, e aí tomaram o celular e o rapaz foi apedrejado em praça pública porque ele era proibido, é proibido ouvir esse tipo de música. Assim como aconteceu com aquela mulher que manteve relações sexuais antes do casamento. E aí descobriram e ela foi morta, ela foi apedrejada em praça pública, eles montam, assim, voltam as cadeiras, colocam a mulher, cobrem essa mulher e apedrejam até a morte. O rapaz recebeu também, ele não morreu, mas foi apedrejado. Isso para nós, a gente pensa assim, gente, se a gente vê isso acontecer, a gente infarta. Passa, né? O que é? Se isso é violação de direito humano, para nós aqui é violação de direito humano. Lá, a ONU não vai interferir lá. A gente pergunta, mas a ONU deixa? A questão cultural, o relativismo cultural, ele é muito forte dentro dos direitos humanos. Então, a gente pensa assim, lá dentro não vai acontecer nada. Um órgão de direitos humanos, não vai acontecer nada, vai continuar acontecendo. Então, tem a circuncisão, como eu falei para vocês, de crianças em algumas tribos, por exemplo. Por que isso ainda é uma prática, ou dentro de algumas religiões, por que isso ainda é uma prática? Porque não vão entrar. É uma questão cultural, a gente chama isso de relativismo cultural. Concordemos ou não, é algo que existe, que é escrito e é considerado também fonte dos direitos humanos. A questão cultural é considerada também em relação, tem que ser contrastado essa questão dessa universalidade. Temos também mas teremos uma aula específica sobre o universalismo versus o relativismo cultural. A essencialidade dos direitos humanos, eles são essenciais, né? O próprio nome já diz. Temos também a indivisibilidade dos direitos humanos. Esses direitos humanos, eles não podem ser fracionados, eles são colocados como um todo. Eu não tenho só direito à vida e à liberdade, não tenho a igualdade. Eu tenho direito a todos os direitos. Então, eles são indivisíveis. É um corpo de direitos que não pode ser fracionado. Esses direitos humanos, eles mantêm uma relação de interdependência. A partir do momento que formos analisar alguns casos, vocês vão ver que uma violação de direito humano acaba levando a outras violações também. E há uma relação de interrelacionariedade entre esses direitos humanos. Eles se relacionam entre si. As liberdades se relacionam entre si. O direito por exemplo, o direito ao meio ambiente sadio, ele está intimamente relacionado ao direito à saúde, porque se algum problema ambiental danificar a minha saúde, o meu direito ele foi violado de uma forma... Vocês compreendem que as características elas se autocomplementam. A historicidade, a universalidade, a essencialidade desses direitos, porque decorre da própria inviolabilidade, a indivisibilidade, essa relação de dependência entre os direitos e essas relações que esses direitos possuem entre si. Parando aqui de compartilhar, teve alguém que... A Isabela levantou a mão. Deixa eu tentar, tô sem meu óculos. Melisa, a Melisa e a Isabela. Podem falar. Ok.
Ok. Quando a professora falou do relativismo cultural e que a ONU não intervém porque é na cultura, quando são aspectos culturais que contralegem, eles já podem intervenir ou nem por isso? Eu não consegui compreender o final. Quando são culturas que são anti-leis, que contralegem, Ilegais? se a ONU já intervém nessas questões? Intervém. Na verdade, Melissa, deveria intervir. Deveria intervir. A resposta é essa. Deveria intervir, sim. Nessas questões contra a lei, essas questões ilegais, deveria intervir. Em alguns casos até intervém. Mas a regra, a ONU, eu falo da ONU, a Organização das Nações Unidas, porque ela representa os demais órgãos que atuam, os demais atores, né? Ela lidera todos os atores. Mas não vamos falar ONU, vamos falar assim, o Sistema Universal de Direitos Humanos, os organismos universais, eles deveriam intervir. Quando é uma questão cultural que foge da legalidade, contra a lei, sim, eles deveriam intervir. O grande problema é que nós vemos uma situação, uma postura, às vezes, de não intervenção. Existe uma característica de não intervenção muito forte. Parece-me que deixam que os próprios países resolvam seus conflitos internos. É uma postura que vem sendo observada com o decorrer dos anos. Em relação a algumas questões. Ok? Ok, entendi. Isabela? Então, eu estava com uma dúvida aqui que não tem muito a ver com o que a senhora estava falando agora. É porque eu estava aqui olhando no AVA e a senhora postou na segunda semana questões avaliativas, né? No Word. Isso. Temos que começar uma hora. Oi? Nós temos que começar essas questões uma hora, né? Então, então não é atividade para a gente fazer em casa e depois discutir em casa? Sim, porque eu não coloquei na aula, porque... É assim, ó. Deixa eu explicar. Porque a gente tem que fazer a atividade pré-síncrona. Eu vou compartilhar agora o estudo de caso para a gente analisar aqui. E quando acabar a aula, tem questões avaliativas que os professores têm que passar. Eu acho que eu só coloquei 2 perguntas, mas assim, vamos estabelecer prazos maiores e vocês vão devolver para o e-mail, tá? Tem o e-mail aí dentro do AVA que vocês respondem. E todas as aulas... eu queria saber esse e-mail, porque normalmente a gente tem sempre um arquivo aqui. Agora não sei, onde que eu posso colocar então? Se eu tiver, quando eu fizer e quiser mandar para você. Tanto que eu até deixei no Word, você pode... Porque aqui não está mostrando nada. Não, na da primeira aula não tem, não. Não, eu tô na segunda aula. Na de hoje tem, não tem? Tem, a de questões avaliativas. Isso, aí você vai responder e enviar no e-mail aí para mim dentro do AVA. Então, e onde que tá esse e-mail dentro do AVA? Porque não tem nada, assim... No semestre passado... Não tem nenhum lugar onde eu posso puxar esse arquivo e mandar, entendeu? Aí eu teria que verificar. Deixa eu verificar, porque para mim aparece de um jeito. Para você, aparece de outro jeito. Tá diferente. Então, deixa eu verificar. Alguns alunos falaram que no semestre passado já faziam isso. Alguns alunos já sabem. Eu vou verificar direitinho como que vocês me enviam isso, mas eu sei que é dentro do próprio AVA de vocês. E aí eu coloco lá no grupo. Pode deixar que eu vou verificar direitinho e passo isso aí para vocês, tá? Só me informaram que os alunos... os alunos têm acesso ao e-mail do professor dentro do próprio AVA. Tanto que eu abri minha caixa hoje, tinha 18 e-mails de outros assuntos na hora que eu abri. Os alunos conseguem, de dentro do AVA, me encaminhar esses e-mails. Como que acontece? Aí é que eu não tenho acesso, porque aí eu teria que ver o de um aluno para saber. Mas fica tranquila, não preocupa, não vai ficar estabelecido prazo por enquanto, até a gente sanar essas dúvidas. Eu só coloquei para vocês irem lendo, amadurecendo aí as ideias em relação a essas questões. Não vou cobrar, o prazo é até semana que vem. Não. A gente começou hoje
e vamos ver e olhar a melhor forma de vocês me devolverem isso. Eu vou verificar com a Mariana como que funciona essa devolução para vocês, tá bom? É porque eu não consigo ver daqui o sistema de vocês. Para mim sai um pouquinho diferente, tá? Parece que a Isabela ela perdeu a conexão, saiu, mas depois vocês repassem para ela que a gente vai verificar e que não tem prazo até semana que vem, até a gente verificar direitinho essas questões para vocês devolverem, tá bom? A gente começou hoje, vamos começando devagar. Gente, eu queria compartilhar com vocês a tela para a gente até finalizar. A gente sempre vai fazer um estudo de algum caso, tá? Só pegar aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui? Sim. Vamos fazer um estudo desse caso para a gente sempre ter contato com algumas... Sim. Para a gente sempre ter contato com algumas questões de direitos humanos. Esse caso envolve diretamente uma questão envolvendo o Brasil, que já está num tribunal de direitos humanos. Infelizmente, essa tragédia, eu não sei, vocês se lembram da tragédia que ocorreu naquela boate no Rio Grande do Sul? Sim. Sim. Então, é o caso da tragédia da Boate Kiss. Eu peguei trechos, peguei esses trechos da petição. Petição é o pedido das vítimas ou da vítima, quando isso é endereçado para um juiz brasileiro, nacional, para um juiz internacional. O caso da Boate Kiss foi um caso em que, como não houve uma responsabilização dentro do Brasil esperada, levaram o caso para um tribunal de direitos humanos. O Brasil foi processado, eu não sei se todos sabiam disso, mas o Brasil foi processado, está sendo processado, porque o processo ainda não se encerrou, ele está em andamento. O Brasil foi processado, está sendo processado em um tribunal de direitos humanos em razão da tragédia na Boate Kiss. Mas vamos ver esses trechos da petição, vamos ler junto aqui. Até o momento, apenas 4 pessoas, 2 sócios da boate e 2 músicos, aguardam julgamento pelos fatos. 4 bombeiros foram julgados e condenados. Nenhum outro agente público foi julgado, apesar de que diversos entes públicos tinham conhecimento de que a Boate Kiss funcionava em desconformidade com a legislação vigente, é a legislação que estava, né, em vigor na época, que estava ali ativa na época, dos fatos, e autorizaram seu funcionamento e nada fizeram para prevenir a tragédia. No caso da Boate Kiss, era um estabelecimento que estava funcionando em desconformidade com muita coisa, mas mesmo assim, muitas pessoas do poder público sabiam disso e nunca fizeram nada para encerrar as atividades, e acabou acontecendo a tragédia que aconteceu. A tragédia da Boate Kiss matou diretamente 242 pessoas, em sua maioria jovens, feriu ou lesionou de forma permanente outras centenas de pessoas, colocou em risco a vida de todos que se encontravam no local e destruiu milhares de famílias das vítimas e sobreviventes. Sustentam que a responsabilidade internacional do Brasil decorre da omissão dos agentes públicos em fiscalizar a boate e proibir seu funcionamento, violando seu dever de prevenção, proteção e garantia dos direitos humanos. Sustenta ainda que, em razão da ausência de responsabilização dos agentes públicos relacionados ao caso, o Estado brasileiro violou vários direitos humanos. O caso da Boate Kiss, então, para vocês, turma de Relações Internacionais, é um caso em que o Brasil está sendo processado em um tribunal de direitos humanos, porque aqui internamente, pelo que a gente já percebeu, pouquíssimas pessoas foram responsabilizadas e os principais envolvidos não foram responsabilizados. A ação é uma ação internacional de direito, num tribunal específico de direitos humanos. Na opinião de vocês, que direitos humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos é uma lei internacional que traz os mesmos direitos humanos que a Declaração Universal de Direitos Humanos traz. Mas, assim, sem nem conhecer a Convenção, sem ler a Convenção, na opinião de vocês, que direitos humanos foram violados nesse caso da Boate Kiss? Esse caso ele está no AVA, tá? Depois vocês podem
até ler, porque isso aqui eu peguei alguns trechos da petição da ação internacional contra o Brasil, tá aí para vocês lerem, mas na opinião de vocês, até para a gente poder partir para o final, que direitos humanos que foram violados, até para ensejar essa ação, né, por violação de direitos humanos contra o Brasil no Tribunal de Direitos Humanos? O que vocês acham? Bom, professora, eu posso estar errada, mas eu lembro Não, mas que na época... é hora da gente achar. Vamos achar. Tá bom. Na época, eu acho que eu lembro de que a boate tinha problemas de alvará. Tinha. E ela continuava em funcionamento. Sem alvará, um comércio, um estabelecimento não pode funcionar, não é mesmo? E estava aberta mesmo assim. Então, a questão é que eu não sei se a pessoa deve procurar saber se aquele lugar tem alvará para você frequentar ou se é trabalho do poder público fiscalizar essas coisas. Isso então, é função do poder público. É o direito à segurança que a gente tem. Sim, e aí lá as pessoas não sabiam desse fato. Elas estavam lá achando que ia curtir um show, ia ficar tudo bem no final, e aconteceu aquilo. Então, elas foram privadas dessa informação e foram privadas também de ter segurança enquanto se divertiam lá naquele momento. Olha que interessante, a Luana levantou a questão do direito à informação. O direito à informação é um direito humano. Porque quando a gente vê o caso da Boate Kiss, o primeiro direito humano que a gente pensa é o direito à vida. O direito à vida foi violado. 242 pessoas morreram, mais não sei quantas pessoas, mais de 100 pessoas tiveram lesões, não morreram, mas têm lesões permanentes, estão até hoje com lesões permanentes. Então a gente sempre pensa, mais alguém quer falar alguma coisa? Gente, aqui o estudo de caso é para achar mesmo. Eu acho que, porque é no acho que a gente consegue puxar até chegar nas respostas mesmo. Isso é fazer estudo de caso, é começar com o achismo. E ela falou um direito que dificilmente é falado, que é o direito à informação. Direito à informação é um direito humano. Todos nós temos direito à informação. Se nós temos direito à informação, ele é considerado e elencado como um direito humano. Aqui nós temos violação do direito à vida, porque nós tivemos muita morte. Nós tivemos a violação do direito à integridade física, porque muitas pessoas sofreram danos e lesões corporais. Agora, em relação Não, agora já falamos da vida e da integridade física em relação a essas vítimas. Vamos partir para outro campo aqui agora, a questão do direito à informação. A Luana colocou uma questão muito interessante. Eu não sei se é a gente que tem que buscar saber, ou se é o poder público que tem que fiscalizar, é o poder público que tem que fiscalizar. E além de fiscalizar, o local deve deixar acessível ali os alvarás, que aquilo realmente, geralmente quando a gente vai em alguns locais, hoje nem tanto, não estamos podendo ir em muitos locais, apesar de que algumas pessoas estão indo, mas algumas pessoas não estão. Geralmente quando a gente vai num local, a gente vê assim um alvará num negócio ali, isso é obrigatório ter, até para a gente poder saber, isso é nosso direito à informação. Então foi violado o direito à vida, um direito humano, foi violado o direito à integridade física de quem não morreu, mas sofreu as lesões, isso também é um direito humano. Foi violado o direito à informação, o direito de segurança, que também é um direito humano. Observe que de um único fato, talvez a gente pense assim, na vida, olha quantos direitos foram violados. Isso são direitos materiais, considerados direitos materiais. Olha também a violação de direitos processuais. O direito a uma decisão, como é que eu vou dizer? O direito a uma resolução, ao dever de julgamento foi violado. O Estado tem o dever de julgar essas pessoas, de responsabilizar essas pessoas. Então, o dever de julgamento, isso é um direito humano das famílias. As famílias, elas não conseguiram ver a responsabilização de pessoas que tinham a culpa, algum nível de culpa na ocorrência dessa tragédia. A omissão do poder público também, essa questão foi colocada, o poder público ele tem a obrigação de agir.
Então, o poder público não garantiu. E tem outro direito humano que existe o direito humano, a garantia de direitos humanos. O artigo 1º da Convenção, não se preocupem muito, porque a gente vai estudar a Convenção inteira, né? Nós temos um ano, gente. A Mariana me falou que a gente faz direitos humanos quase que 1 e 2, mais o nacional e o internacional. Nós teremos uma aula só de Convenção Americana, a gente vai estudar os artigos. Mas o artigo 1º fala que é dever do poder público a garantia dos direitos humanos. Então, a própria garantia dos direitos humanos é um direito humano que eu tenho. Eu tenho o direito humano de ver um poder público garantindo os meus direitos humanos. E ele foi violado. Então, na maioria das vezes, também é um direito que é violado. Então, eu tenho violação do direito à vida, eu tenho violação do direito à integridade física, violação do direito de segurança, violação do direito à informação, a omissão do poder público, eu tenho a violação do dever de julgamento, a duração razoável de um processo foi violado, porque olha o tempo que isso aconteceu e até hoje essas pessoas não foram responsabilizadas. E é até por razão dessa demora e da falta de responsabilização que existe essa ação, as pessoas cansam de buscar isso e não verem resposta e acabam indo para um tribunal de direitos humanos, e foi o que aconteceu no caso da Boate Kiss. E aí a solução que se tem para isso, que é a outra pergunta, é a primeira providência que tem que ser tomada é tentar essa responsabilização dentro do Brasil. Seja no âmbito criminal, no âmbito civil, nas indenizações, nas responsabilizações por penas, prisões, enfim. No âmbito nacional. Primeiro tem que ser feito isso. Caso não se tenha nenhuma efetividade ou não ocorreu alguma responsabilização, na próxima aula eu acho que eu coloquei o estudo de caso, mas na próxima eu vou trazer um caso que foi o primeiro caso que o Brasil foi julgado em um tribunal de direitos humanos, que é um caso envolvendo um problema de saúde, um local de tratamento de pessoas portadoras de necessidades especiais, e uma morte que aconteceu lá dentro, que se tornou um problema que aconteceu aqui no Brasil, no Nordeste, que levou também a um tribunal de direitos humanos, né, entrar e tomar decisões. Então, nós temos aqui o direito em relação às soluções. Eu tenho, primeiro, que tentar resolver internamente, e caso seja verificada as omissões do poder público na resolução, as responsabilizações das pessoas, e fique parecendo aquele problema de impunidade, isso autoriza as vítimas ou famílias de vítimas a tentarem, num tribunal específico de direitos humanos, alguma resolução. Foi o que foi feito. Foi o que aconteceu com Maria da Penha, foi o que aconteceu no caso específico agora das vítimas e famílias de vítimas da Boate Kiss. E eu sempre vou tentar trazer para vocês esses casos para dizer, para a gente poder conhecer e saber o que anda acontecendo em relação a isso. Vou trazer para vocês um dia aqui, quando nós formos estudar meio ambiente e direitos humanos, eu vou trazer para vocês as tragédias de Mariana e Brumadinho, que já também estão num tribunal de direitos humanos. Então, eu vou tentar trazer ao máximo casos. Esses casos não é... Lá no AVA, até para esclarecer para vocês, no AVA tem atividade pré-síncrona. Sempre vai ser um estudo de caso. Esse é para a gente debater em sala. Vocês não precisam me enviar nada em relação a ele. Esse é para debate em sala, tá? Por isso que é bom vocês lerem antes. Eu até já coloquei o da semana que vem, tá lá já, para debater em sala. O pós-síncrona, que são umas questões avaliativas que foi pedido para os professores colocar, que é para ser devolvido, mas a gente estabelece alguns prazos aí para serem devolvidos via e-mail mesmo dentro do próprio AVA, que é a questão que eu vou verificar até para passar para vocês direitinho, tá? Mas é isso, vamos tentar fazer isso dessa forma. Eu acredito que com o material de apoio, com as nossas aulas aqui, com essas análises de casos práticos e reais que realmente estão aí circulando no cenário de direitos humanos, e vocês respondendo algumas questões, são só duas, eu acho que eu coloquei lá para vocês, essas questões avaliativas, acredito que vocês vão compreender bem esse conteúdo de direitos humanos, tá bom? Bom,
Alguém tem alguma dúvida? A gente já chegou no final da aula. Dúvida? Tudo ok? Tranquilo. Pra mim tá tudo ok. Tudo ok? Professora, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar, Guilherme. O Guilherme. Eu só queria levantar uma dúvida. Pode falar. Você falando sobre casos que estão em julgamento, que estão processando, sem ir muito longe. O que você acha daquela ideia brilhante de eles comparar que Anápolis, como teve caso de tratamento com SES 137, seria um lugar para fazer uma quarentena sobre o Covid no começo do ano? Você estava na primeira... Foi nessa sala que eu comentei sobre as pessoas que comparam a pandemia com a gripe espanhola? Você já viu quando alguém comenta assim? Não, isso aqui é sem precedentes, mas nós já teve a gripe espanhola na década X, no século. Tem hora que eu paro e fico assim. Porque, assim, como é que compara a pandemia com a gripe espanhola? Com a gripe espanhola, nem o OMS tinha na época da gripe espanhola. Então, eu vou dar minha opinião, Guilherme. Eu gosto de formar opinião em relação a isso. Eu não sei como é que é a palavra. Acho que você colocou bem aí, que a minha opinião não tem absolutamente nada a ver. Pois é. Nada a ver. Eu acho que isso aí deveria ser julgado também como uma ofensa aos direitos humanos. Aí já nesse ponto, cada um vai ter, né? Até porque, eu não sei se todos da sala sabem, eu fico falando aqui de casos levados a tribunais, qualquer um de nós aqui podemos levar casos de violação. Só que a gente tem que obedecer alguns requisitos. Isso a gente vai estudar, quando a gente for estudar o procedimento dessas ações internacionais, a gente vai chegar nesse ponto. Mas qualquer um de nós, a gente pensa assim, quem? Só advogados? Só ONGs? Não, qualquer pessoa, qualquer ser humano pode provocar tribunais de direitos humanos. Mas você pedindo minha opinião sobre aquilo que aconteceu lá no início, não concordo, não acho que tem absolutamente nada a ver. Enfim, foi algo que aconteceu, já aconteceu, passou, enfim. Graças a Deus passou, ok. Vida que segue. Ok? Gente, mais alguma dúvida? Gente, perfeito, então. Muito obrigada pela presença de vocês, pela aula de hoje. Desejo para vocês uma excelente semana. Já está postado o material da próxima aula, tá? Já está ok lá, vocês podem ter acesso. Na verdade, como eu disse para vocês, a gente vai acabar entrando na apostila da aula 2, mas na semana que vem. Mas aí a gente vai reorganizando lá no AVA. O mais importante é vocês terem acesso ao caso antes da aula para a gente poder debater mais esses casos que eu trouxer para a gente conversar. É prático, né? Dá para a gente compreender muita teoria desses casos práticos. Então, vamos aproveitar mais esse momento aqui com esses casos também, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, mais uma vez eu coloco à disposição. Vocês têm meu contato, eu estou no grupo. Por favor, a Isabela, ela saiu, acho que ela perdeu a conexão, informe para ela que eu vou verificar essa questão do e-mail para passar melhor lá, informo no grupo. Alguém havia perguntado no grupo hoje se a aula seria gravada. Essas aulas agora, tá tudo, como o AVA está ok, essas aulas são gravadas sim, eu jogo no YouTube e o link eu vou colocar lá na aula síncrona para quem não pôde assistir, tá bom? Então lá na aula síncrona não é o link do Zoom, o Zoom eu mando lá no grupo. Na aula síncrona vai ficar o link de acesso para essa aula. Até amanhã ou no final da semana eu disponibilizo os links de todas as aulas que eu dei durante a semana, vai estar lá no aba de vocês também, tá bom? Muito obrigada, boa semana, até quarta-feira que vem. Vou encerrar a sessão. Obrigada. Obrigada. Professora, boa noite. Boa noite. Boa noite.